bem, queridos. Na penúltima quarta-feira, nós falamos sobre encontro com Jesus e o tema continuará sendo esse, só que em outro texto bíblico. E eu lembro a vocês que na quarta que vem nós teremos conosco o pastor Martin Landenberger, né? Vem lá de Santa Maria, lá do sul, não é do Jetibá, né? É Santa Maria, lá do Rio Grande do Sul, só Santa Maria. Ele vem aí junto com a sua esposa, a Marina, a irmã Marina. Estarão aí na regional, vão passar um pouquinho mais de uma semana aí na região. Quarta-feira estarão conosco, sábado à noite estarão aqui no culto de posse do pastor Alain e da Ellen, e ele vai pregar. E no domingo pela manhã estará indo juntamente conosco para Caramuru também compartilhar uma mensagem lá em Caramuru. Então, estejamos orando aí para que Deus também possa usá-los, né, com graça e com poder, e também ajudá-los, né, nessa jornada aí que eu acho que será bem cansativa para eles. Na outra, isso aí, eu estou confundindo. Na outra, muito bom, bem lembrado, gente, bem lembrado. Encontro com Jesus. Ok, encontro com Jesus, a segunda parte. Quero lembrar você, né, que há 2 quartas-feiras atrás nós falamos de um encontro com Jesus, de Jesus com Nicodemos. Jesus com Nicodemos, um fariseu, um mestre da lei. E nesse encontro, Jesus falou para ele sobre um novo nascimento. Você vai lembrar disso, né? É necessário nascer de novo, que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Bom, deixe-me perguntar para você, o encontro com Jesus pode mudar alguma coisa na vida de alguém? Não é um encontro com Jesus, né? Se não... o encontro com Jesus tem a ver com isso, né? O encontro com Jesus é essa experiência, né, fantástica que nos muda, que nos molda. É necessário também recebê-lo como Senhor e Salvador na nossa vida. Mas o encontro com Jesus, ele muda muita coisa. Ele muda totalmente a vida de alguém. O que nós podemos perceber muitas vezes no meio cristão, não vou falar na igreja do Senhor, mas vou falar no meio cristão, algumas pessoas que precisam se encontrar com Jesus. Algumas pessoas que precisam ser moldadas e mudadas. Às vezes, alguns corações estão convencidos e talvez não convertidos. Tem muitas pessoas que conhecem a Jesus aqui racionalmente, muito bem, de ler os evangelhos, mas falta um encontro com Jesus, um encontro, uma experiência com Cristo, uma experiência com Deus. E quando eu falo disso, falar de encontro com Jesus, eu posso estar falando de uma conversão, mas não apenas de uma conversão. Para nós cristãos, para nós crentes, falta-nos encontros com Jesus. Falta-nos encontros com Jesus, nos encontrarmos com Jesus. A gente acabou de cantar, né, para Deus nos levar mais fundo, mais perto do lugar secreto. Mas a verdade é que, infelizmente, por um motivo, por outro, pela correria do dia a dia, né, pela apatia espiritual, o lugar secreto, muitas vezes na nossa vida, tem estado vazio. Falta-nos encontros com Jesus para sermos moldados pelo Espírito Santo de Deus. O texto que nós vamos estudar hoje, João capítulo 4, ele é bem grandinho, tá? E a gente vai ler do 1 até o 18. Ele ainda continua, e na outra oportunidade nós vamos pregar a continuação desse texto, que ele tem muito conteúdo para nós. E eu preciso da ajuda dos irmãos para lermos esses versículos, né? Como é um texto muito grande, nós faremos da seguinte maneira, né? Como foi lido o Salmo na quarta passada, vocês lembram? Eu vou descer ali um versículo, alguém lê outro, outra pessoa lê outro. Você pode ler tanto na sua Bíblia, ou você pode ler no versículo que aparecerá na tela aqui. Eu vou ler o primeiro versículo e vou pedir que irmãos ou irmãs me ajudem a dar continuidade. Então, João 4, a partir do versículo 1, João 4, 1. Não sei se está muito pequeno lá, dá para ver, né? 1 a 18. A partir do 1 até o 18. Diz assim:
Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Quando o Senhor ficou sabendo, disse: saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhece o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Quem bebe desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Isso aqui, muito obrigado, gente. Vamos pedir ajuda do Senhor para nos ajudar a entender o texto? Paizinho, mais uma vez nós te agradecemos por estarmos aqui e pela tua palavra que é vida, viva, eficaz e traz vida, é fonte de água. E agora, Senhor, eu clamo a Ti que a Tua palavra possa vir de encontro aos nossos corações, saciando a sede da nossa alma, Pai. Sacia o sedento nessa noite, traz água que traz vida nesse momento aos nossos corações. E em todo lugar onde há desobediência, seja na vida daquele que já te conhece há muito tempo ou daquele que não te conhece, que esse lugar possa ser lavado pelas águas que vêm do Teu trono, por Cristo, a água viva. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Queridos, para entender esse texto, é importante nós falarmos um pouquinho de alguns elementos históricos envolvidos nessa história. Então, o que você vê? Jesus está saindo da Judéia, está indo para Galiléia, né? Bom, tem algumas regiões geográficas envolvidas aqui nessa história. 3 delas se destacam. Você vai ver uma chamada Galiléia, está acima, não é bem em cima, mas quase em cima. No meio tem uma chamada Samaria e embaixo tem uma chamada Judéia. Essas 3 eram as principais regiões, como o país se dividia na época, né? Algumas das principais. O que nós temos aqui nessas regiões geográficas, né? Jesus estava lá embaixo, no sul, na Judéia, o texto diz, versículo 1 e 2, e ele iria para a Galiléia. Tá bom? Esse era o trajeto de Jesus. Não dá para ver bem aqui no nosso telão, mas tem um rio, que é o Rio Jordão, que passa entre Pérea, que está ali, e Judéia e Samaria, que está aqui, tem um rio, o Rio Jordão, que passa ali. Tá? Para você fazer essa viagem da Judéia até a Galiléia, tinha 2 formas. Demorava 3 dias se você fosse da forma rápida. Né? Eles viajavam naquela época ou com animais, mas principalmente a pé. Né? Animais era algo mais caro. Né? Então você ia diretamente da Judéia, atravessava Samaria e subia a Galiléia. Esse é o trajeto rápido, tranquilo. Porém, alguns judeus não gostavam de fazer esse caminho, eles preferiam fazer o caminho que demorava o dobro do tempo.
Eles saíam da Judéia, atravessavam o Rio Jordão, depois iam lá para cima, passavam pela Pérea, atravessavam lá em cima, e atravessavam novamente o Rio Jordão e chegavam na Galileia. Por quê? Para não pisar em Samaria. Tá? E aí vem o segundo elemento histórico importante aqui. Quem eram os samaritanos? Quem eram os samaritanos, gente? Vocês lembram dos samaritanos? Na época do rei Salomão, o sucessor dele, o filho dele, Roboão, houve uma divisão no reino. Então, Roboão ficou com o reino sul, que é a parte da Judéia, né? E Jeroboão primeiro ficou com o reino norte. E mais tarde, o rei Baasa, se eu não me engano, ele comprou um campo de um cara chamado Semer, e ele construiu um palácio, uma cidade lá, ele deu o nome de Samaria a esse lugar. E aí que vem a cidade de Samaria, né, e a região de Samaria mais tarde. Então, o povo de Judá, os judeus, estavam divididos. Havia essa divisão. Tá? E eles se portaram como inimigos durante muitos anos. E o que acontece? Jerusalém é a capital do povo do sul, Judá, reino de Davi, né, e Samaria, a capital de Israel, o reino norte. No ano 720 antes de Cristo, um rei chamado Senaqueribe, guarda esse nome aí, Senaqueribe, nome bonito, né? O rei Senaqueribe invadiu Samaria. Tá? Ele entrou em Samaria, invadiu Samaria, acabou com o reino norte, né? Tanto é que o reino de Israel nunca mais se estabeleceu, né? Quando voltou, é Judá que voltou, talvez um pouquinho misturado com outras tribos. E qual era a estratégia desse rei Senaqueribe? Tá? Isso aí. Isso aí, exatamente. Exatamente isso, né? Ele deixava geralmente os mais pobres, os mais socialmente sem importância, no aspecto social, e levava todos os nobres, povo de importância, e trazia gente de outras terras, né? E como o Marcelo falou, fazendo isso ele enfraquecia a nação, né? Porque a nação, né, quando ela tem a sua etnia estabelecida, ela vai ser fechada. Não, nós somos uma nação, mas quando isso é quebrado, né, a nação se perde. Isso acabou misturando bastante. E aí Samaria acabou se tornando o lugar dos judeus mestiços, porque aqueles povos que passaram a morar em Samaria começaram a se misturar com os poucos judeus que estavam ali. Então os judeus que nasciam a partir dali eram judeus impuros, porque eles eram misturados com outras nações, misturados com outros povos. Bom, tem um outro elemento importante aqui, o poço de Jacó, que está aqui no texto também que nós lemos. O que acontece? Os judeus puro-sangue, vamos chamar assim, os judeus puro-sangue não deixavam os samaritanos participar das suas adorações religiosas. Não, o samaritano não podia entrar no templo, não podia participar dos rituais, não era permitido aos samaritanos entrar lá. Então, o que os samaritanos tinham? Eles precisavam se apegar a algumas coisas da sua cultura, do seu passado, que indicavam a descendência deles. Então, havia um poço, que teoricamente havia sido cavado por Jacó, e esse poço ele era não idolatrado, mas ele era guardado e cuidado pelos samaritanos. Onde é que aconteceu essa conversa, em que nós lemos, João 4, 1-18? No poço de Jacó. Né? Então, eles tentavam preservar algumas dessas relíquias do seu passado, para dizer que eles tinham parte no povo de Deus, embora os judeus diziam que eles não tinham parte no povo de Deus, porque eles eram misturados. Bom, então esse é o grande contexto. Então você imagina, meio-dia, né, naquela região desértica, um sol muito forte, e Jesus, à beira do poço, os discípulos entram na cidade de Sicar para comprar comida, provavelmente comprar um pãozinho, e, de repente, Jesus está ali sentado à beira do poço e chega a mulher samaritana, ela vem tirar água e, a partir daí, então, começa uma conversa, começa um diálogo que vai mudar a vida daquela mulher. Vai mudar e transformar completamente a vida da mulher samaritana. E a primeira coisa que é interessante notar é o poder de Jesus, porque nas suas palavras ele vai quebrando barreiras que muitas vezes nós, seres humanos, colocamos, ou a sociedade coloca. E Jesus é especialista em quebrar barreiras. Já percebeu nisso?
Olha só quantas barreiras Jesus quebrou no seu ministério. Ele curava no sábado, né? Ele tocava em leproso, não podia tocar em leproso. Ele abençoava as criancinhas, chamava-se as criancinhas, um mestre mandava embora as crianças. Então Jesus era especialista em quebrar barreiras. E aqui mais uma barreira está sendo quebrada. 2 em 1. Por quê? Em primeiro lugar, porque os judeus não se dão com os samaritanos. E ele está conversando com uma samaritana. Segundo lugar, porque ele está conversando com uma mulher. E um mestre judeu não conversaria com uma mulher assim, em um lugar, seja público. A água para ela, né, ela responde, né, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Como é que você vai pedir para mim, uma samaritana? Olha o tamanho da barreira que Jesus está quebrando, impressiona aquela mulher. Lembra daquele mapa que eu mostrei no início? Lembra da viagem de 6 dias, toda a volta? Pois é, um judeu bom, bem religioso, bem crente mesmo, falando nos nossos termos, não faria o caminho de 3 dias passando por Samaria, ele ia desviar. E os samaritanos sabiam disso. Então o fato de Jesus, que parecia ser um mestre, né, porque ele é chamado de mestre muitas vezes, né, um mestre judeu conversar com uma samaritana era uma barreira muito grande que estava sendo quebrada naquele momento. Mas Jesus não se importava com tradicionalismo humano. Tradicionalismo, não estou falando de tradição, estou falando de tradicionalismo. Né? Tem uma definição, que a tradição é a fé viva dos que já morreram. Tradicionalismo, a fé morta dos que ainda vivem. Jesus não se importava com o tradicionalismo humano, né, com as regras que o ser humano impõe, não da palavra de Deus, mas que o ser humano impõe. Tem que ser assim, sempre foi desse jeito, é assim, não deve ser diferente. Jesus não se importava com isso. Jesus não se importava com o pensamento dos seus compatriotas, se de repente os judeus, os discípulos deles iam ficar preocupados que ele estava conversando com uma samaritana. Ele não se importava, né, com o que os outros iam falar, iam pensar, ele conversando com alguém inferior, né, com uma samaritana, como é que pode um negócio desses? Jesus não estava nem aí para isso. Né? Agora tem uma outra barreira que é quebrada por Jesus aqui, que é a barreira do próprio povo samaritano. Eu creio nisso. Por quê? Qual era o horário que a mulher foi tirar água do poço? 12:00. 12:00 é o horário do sol mais quente, sol a pico. Né? Você não iria tirar água do poço 12:00, não seria uma urgência. E na época também as pessoas não iam nesse horário. Elas iam esperar ou muito cedo ou mais à tardinha, quando o sol está mais brando, para tirar água do poço. Então, o que nós temos aqui, talvez é uma mulher que estava se escondendo dos outros. Talvez ela não queria estar com outras mulheres que iam ali tirar água do poço. Talvez ela não queria ser vista por ninguém. Talvez ela queria se esconder. Talvez ela se sentisse, rejeitada pelo seu próprio povo, pelos samaritanos, não sei, eu imagino isso. E Jesus não estava preocupado com a opinião dos judeus, também não estava preocupado com a opinião dos samaritanos, a preocupação de Jesus era o coração daquela mulher. Jesus queria alcançar o coração de uma mulher pecadora, de uma mulher samaritana e pecadora. E a conversa vai se desenvolver, e depois que a mulher ficou apavorada, né, do versículo 9, ficou impressionada, melhor dizendo assim, né, impressionada, que um judeu estava conversando com ela, estava pedindo água para beber, o mestre vai impressionar ela mais uma vez com algumas palavras. E no versículo 10, ele responde a ela da seguinte maneira: se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Se você conhecesse o dom de Deus. Essa palavra dom, na Bíblia, ela tem significados em contextos diferentes. Por exemplo, quando Paulo vai falar de dons espirituais, a palavra dom significa os dons, as habilidades que Deus nos dá para servir o reino de Deus. Alguns têm dom de ensino, dom de serviço, dom de contribuição, a lista é grande. Quando Atos vai falar, né, que vocês receberão o dom do Espírito Santo, ali, dom do Espírito Santo está falando da presença do Espírito Santo, a conversão.
a presença do Espírito Santo na nossa vida. Agora, quando Jesus fala aqui o dom de Deus, e quem está falando com você, ele está falando dele mesmo. A palavra dom, no grego, também significa presente. É como se Jesus estivesse dizendo, se você conhecesse o presente que Deus tem para te dar, a salvação, a minha morte na cruz, como se Jesus estivesse dizendo, a minha própria vida, a minha pessoa. Então, o presente de Deus, que Deus tinha para aquela mulher, é a salvação em Cristo Jesus, é o próprio Jesus que foi entregue em favor da humanidade. Só que a samaritana, ela continuou sem entender o que Jesus estava falando, né? Se você conhecesse o dom de Deus, ia pedir, né? Eu teria dado água, e água viva, ele vai falar, e ela continuou sem entender. Como assim? Água viva? Ela estava achando que Jesus estava falando de H2O, né? A aguinha aqui que a gente toma. Ela ainda não tinha entendido o que Jesus estava ensinando. E no versículo 13 e 14, Jesus responde mais uma vez. Quem beber desta água terá sede outra vez. Água do poço, né? Quem beber da água do poço terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E é óbvio, Jesus está usando a ilustração da água, porque eles estão à beira de um poço, mas também tem outra coisa importante. Você sobrevive ou você vive sem água? Não vive, né? Nosso planeta é composto em grande parte por água, o seu corpo ele é composto em grande parte por água, você precisa de água, você pode até ficar vários dias sem comer, mas sem tomar água. Meu filho, você morre. Né? E é interessante que Jesus fala disso, usa a água que é essa necessidade de sobrevivência humana para falar do seu amor, da sua morte, da sua salvação. A água, ela mata a sede, né? Uma das maiores necessidades humanas, a sede, ela mata a sede. Se você trabalhar um dia inteiro debaixo do sol e está com a boca seca, não tomou um gole d'água, você pode chegar em casa, né? E assim como você gosta de uma Coca-Cola bem gelada, você pode tomar 2 litros de Coca-Cola gelada, você vai continuar com sede, né? Porque o que mata a sede é uma água boa, uma água fresca, né? Embora um refrigerante ou qualquer outra coisa seja gostoso, né? Água, e somente água pode saciar a sede. Somente água pode saciar a sede. E aquela mulher era uma mulher cheia de sede no seu coração. Você notou no texto? Aquela mulher tinha muita sede. Mas não era sede física, talvez ela até tivesse com sede física naquele momento. Foi tirar a água do poço, mas não é dessa sede que Jesus estava falando. Nem da qual eu quero falar, era uma sede espiritual. E você vê a tentativa dessa mulher de saciar a sede da sua alma, saciar o vazio do seu coração, a sede espiritual na qual ela se encontrava. Como é que ela tentava saciar a sua sede? No finalzinho, no versículo 17, versículo 16, Jesus falou para ela assim, vai e chama teu marido. Qual é a resposta dela? Não tenho marido. E o que Jesus falou para ela? Tá ligado, hein? Parabéns, Daniel. Jesus disse, é verdade, você tem razão. Você já teve 5 e o atual nem é marido. Está percebendo a sede de um coração? A sede de uma alma? Aquela mulher estava procurando matar uma sede que ela talvez nem sabia que ela tinha, não sabia explicar, em relacionamentos. Vários relacionamentos frustrados, nós não sabemos o porquê. Mas esses relacionamentos não eram o suficiente para saciar a sede dela. Tanto é que o atual companheiro dela, eu não sei se era um amante, não sei se era um ajuntamento, se ela se juntou com um cara, se era um amante ou o que era, um namoro. O fato é que o atual nem era marido, né? Nem era marido. Bom, diante disso, Jesus oferece para ela algo novo. Algo novo. Só que o novo que Jesus tem para oferecer para ela, que Jesus já havia oferecido para ela, não envolve o amor
de um simples homem. O amor humano, o amor relacional, que não pode matar a sede espiritual. Mas a água que Jesus tinha para oferecer era o amor de Deus, que não se acaba, que sacia e que preenche o vazio interior. E aquela mulher que até então procurava saciar sua sede nos relacionamentos, agora estava diante do Filho de Deus, que tinha uma proposta diferente e um olhar diferente do olhar dos outros homens. Imagine, 6 relacionamentos. Ela estava no 6º relacionamento. E talvez todos os olhares dos homens para aquela mulher eram olhares que tinham a ver com um relacionamento, talvez sexual, alguma intenção. E agora, diante dela, estava um homem que não olhava para ela dessa maneira, que não oferecia o amor de um homem, mas que oferecia água viva, oferecia algo diferente para saciar a sede dela. Bom, nós vamos continuar essa história outra semana, lá para frente, né? Não na semana que vem. Mas eu quero finalizar refletindo sobre água viva. Quero fazer o fechamento da mensagem. Jesus é a água viva que mata a nossa sede espiritual. Jesus é a água viva que tem o poder de matar a sede espiritual do teu coração e do meu coração. Mas o que acontece é que no meio do caminho a gente vai tentando saciar essa sede de várias maneiras, de muitas maneiras. De muitas maneiras. Alguns querem saciar uma sede que talvez desconhece que tem no coração através de dinheiro, né? Eu vou ganhar mais dinheiro, acumularei mais, cada vez mais e mais. E não se percebem que esse é um buraco sem fundo. Quando alcança o seu objetivo, é mais e mais e sempre mais, nunca estão satisfeitos. Outros querem saciar essa sede com status social. Sabe? Compra um carrão para mostrar para todo mundo. Tem uma casa enorme, uma mansão para mostrar para os outros como mora bem. Né? Tenta ocupar lugares importantes, né? em algumas comunidades para mostrar para as pessoas o quanto é importante. Mas não aprendem que o seu coração continua vazio. Outros pensam que no relacionamento, assim como a mulher samaritana, que no relacionamento pode acalmar essa sede, esse vazio do coração. E ainda outras pessoas acham que nos vícios vão matar a sede. Você vê, né? Aqui ao nosso lado, né? Sexta-feira está cheio de gente ali tomando cerveja, enchendo a cara. Em outros lugares, gente nas drogas, achando que vai esquecer os problemas e que o coração vai estar satisfeito através dessas coisas. Outros ainda através do consumismo, né? Vai comprando para tentar satisfazer e matar a sede da alma. Talvez tenham outras coisas, né? Muitas outras coisas, a lista pode ser muito grande, mas a minha pergunta é, aonde você tem buscado água? Como você tem tentado saciar a sua sede? Eu não falo apenas para alguém que não teve uma experiência com Jesus ou um encontro com Jesus, como nós falamos aqui no início. Nós que conhecemos a Cristo, muitas vezes estamos tomando água barrenta, água envenenada, tentando saciar ou preencher aquilo que é só de Deus no nosso coração, na nossa vida, com tanta outra coisa que não vai preencher nada. Pelo contrário, vai nos afastar ainda mais de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, eu quero te desafiar nessa noite a buscar a fonte de água viva, Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero te convidar a tomar uma decisão e um propósito de não passar um dia da sua vida sem beber uma jarra de água, né, de Cristo. Não um copinho, não um golinho. Né, aquela oração rápida, mas um tempo com Jesus Cristo. Eu quero desafiar você a sair daqui decidido a buscar água viva. A única água viva que pode matar a sua sede. E se você ainda não teve uma experiência com Cristo, eu te convido aqui nessa noite a você falar com Jesus no teu coração. Olha, Jesus, eu quero aprender a buscar essa água. Eu preciso saciar a sede no meu coração. Eu estou procurando em muita coisa. Para mim, esse negócio de igreja não está fazendo sentido, Jesus. Vem e sacia
a minha alma, sacia a minha sede. Independente da decisão que você tomar, e se você tomar nessa noite, que Cristo possa ser louvado e glorificado, e que cada um de nós, e que essa igreja possa ser contaminada com o desejo de se relacionar com Cristo e beber do poço da água viva. Amém, meus irmãos? Deixa eu orar nesse momento. Eu vou encerrar o culto, depois eu quero dar um aviso, depois o Valdeci também tem um aviso, né? Paizinho, nós te louvamos, porque na tua palavra nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos, Senhor. Tu tem tantas experiências, tanta coisa legal para falar ao nosso coração, mas nós reconhecemos que na tua palavra nós temos o suficiente para compreender a vida contigo e para viver, Senhor. Obrigado, porque a tua palavra é suficiente. E nessa noite a tua palavra nos revelou mais uma vez uma história conhecida, imagino que de todos aqui, a história dessa mulher samaritana. E como o Senhor Jesus, há tantos anos atrás, quebrando barreiras, tu se apresentou a ela como água viva, a água que mata a sede, que sacia a sede no interior. E talvez, Pai, nossos corações estão sedentos por não estarem procurando matar a sede espiritual em Ti e contigo. Talvez a gente está tentando matar essa sede em outros lugares e nossos corações se encontram frustrados, entristecidos, esvaziados da Tua presença. Em nome de Jesus, leva nessa noite decisões do Teu povo aqui reunido. Pessoas, homens e mulheres decididos e decididas a buscar essa água viva todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus, toma corações aqui nessa noite, talvez homens, mulheres, meninos ou meninas que ainda não tiveram uma experiência contigo e nesse momento oram, Senhor, eu quero entender o que é essa água viva, eu quero ter um coração saciado por Ti, eu estou cansado de viver procurando em outros lugares. Em nome de Jesus, sacia a nossa sede. E agora eu peço, Pai, que Tu possa abençoar o Teu povo aqui reunido. Nos leva em paz e em segurança até os nossos lares. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos por esse tempo. Amém, Senhor.